Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bom? Olha só quem está de volta. Isso aí, Marcos Júnior na área. Tô até com saudade, não sei nem como começar esse episódio aqui, dado o sumiço, mas retornei aqui com Ana Marques e Cris Dias. Uau, trio parada dura, hein? Hoje a gente vai ter um episódio bem bacana, muito especial. Assim esperamos. Não, Esperamos. não pelo santo que nós vamos falar, né, Marcos? Porque por ele já é o topzera total. Não, é só anunciar o nome dele e acabar, né? Porque não precisa falar mais nada, que o cara é fera, né? Então vamos lá, vamos falar do nosso santo de hoje, né? Esse ano a gente vai trazer, então, né, intercalado aí santos mais desconhecidos, como a gente costuma falar, outros um pouco mais populares também, porque nos ensinam demais, né? Então a gente vai fazer essas intercalações. E hoje a gente escolheu um doutor da igreja para trazer para vocês um pouco da história dele, né? Para a gente bater esse papo aqui hoje. Então nosso episódio é sobre ninguém mais, ninguém menos do que São João Crisóstomo, considerado aí, né, um dos grandes padres da igreja, né, aqueles primeiros grandes santos que fundamentaram, né, criaram aí as grandes pilastras aí da nossa fé. E aí, gente, querendo ou não, aqui pra gente brincar um pouquinho, né, há pouco tempo atrás aí surgiu todo um burburinho a partir de uma inteligência artificial chamada ChatGPT, né, e aí, para conhecer um pouco mais, eu comecei a bater um papo com ela sobre São João Crisóstomo. Falei, vamos ver se ela conhece esse cara. E a bichinha conhecia, viu? Sabe muita coisa da vida dele. Depois eu comento lá, porque não dá pra você levar 100% a ferro e fogo o que ela fala, né? É bom você sempre validar. Depois eu conto uma experiência aqui com ela que ela se enganou ali, mas tudo bem. E aí, nessa brincadeira, eu pedi pra ela fazer uma biografia. Eu falei, olha, participarei de um episódio sobre ele, e você pode montar pra mim uma biografia? Aí ele foi lá e escreveu. Então eu gostaria aqui, né, de ler a biografia que o ChatGPT escreveu sobre São João Crisóstomo e a gente começa nosso bate-papo. Pode ser? Fechado. Combinado. Tô curiosa pra saber aí. Então bora lá. A introdução é a seguinte, ó. Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje mergulharemos na vida fascinante de um dos grandes santos e teólogos da história da Igreja, São João Crisóstomo. Nascido em Antioquia, na Síria, por volta de 347 d.C., São João Crisóstomo se destacou pelo seu extraordinário dom e eloquência, por suas profundas reflexões teológicas. Vamos explorar os principais momentos da sua vida e descobrir o legado duradouro que ele deixou para a Igreja. Desde cedo, São João Crisóstomo mostrou uma inclinação para os estudos. Ele recebeu uma educação abrangente em retórica, filosofia e teologia, lá em Antioquia, uma das mais importantes cidades do Império Romano. Sua mente perspicaz e seu desejo de buscar a verdade levaram-no a questionar as coisas ao seu redor e a procurar uma compreensão mais profunda da fé cristã. Aos 19 anos, São João Crisóstomo passou por uma experiência profunda de conversão ao cristianismo. Ele foi batizado e dedicou a sua vida a servir a Deus e a Igreja. Seu talento excepcional como pregador e a sua capacidade de articular de forma clara e impactante as verdades da fé logo se destacaram. Suas habilidades retóricas lhe renderam o apelido de Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro. Como presbítero, São João Crisóstomo pregou uma série de sermões poderosos em Antioquia, nos quais abordou questões éticas, morais e teológicas. Seus sermões eram cativantes e despertavam a consciência dos ouvintes, desafiando-os a uma vida de retidão e compromisso com o ensinamento de Cristo. Em 397, São João Crisóstomo foi nomeado patriarca de Constantinopla, a capital do Império Romano no Oriente. A sua nomeação trouxe esperança para a reforma da Igreja e para a promoção da justiça social. No entanto, ele logo enfrentou oposição de clérigos corruptos, né, que não estavam seguindo ali o que a Igreja pregava, né, e poderosos políticos que não gostavam das suas críticas contundentes à injustiça e à imoralidade. Devido às intrigas e falsas acusações, São João Crisóstomo foi deposto e exilado 2 vezes. Apesar de enfrentar adversidades e sofrimentos,
seu legado perdurou. Suas obras teológicas profundas, como as homilias sobre o Evangelho de Mateus ou os comentários sobre os Salmos, influenciaram gerações de cristãos e são estudados até hoje. São João Crisóstomo é lembrado como um dos maiores oradores da história da Igreja e um dos teólogos mais prolíficos do cristianismo. Sua ênfase na caridade, justiça social e vida piedosa continuam a inspirar e desafiar os fiéis de todas as épocas. Esse é São João Crisóstomo, segundo o ChatGPT. O que vocês acharam? Nossa, achei bem completo. Bem completo. Alguns detalhes até a mais do que o que eu tinha pesquisado, né? Ele só não falou aqui um pouquinho do ano de morte, etc. Mas mais ele foi bem completo. Exato. É que o ano de morte ele falou para mim em uma outra página que eu falei assim, ó, liste os principais marcos da vida dele ano por ano. Aí ele me deu, ano tal, aconteceu isso, ano tal, aconteceu aquilo. Eu falei, menino, como é que esse negócio funciona? Nossa, gente, E aí você pensou, não é que o cara fez muita coisa? É, então, e o cara realmente fez, né? Ah, gente, ele fez. Eu não sei como é que ele... Sério. Eu acho que, assim, essas pessoas, esses santos mais antigos, eles têm, talvez, esse privilégio de, assim, 340 anos depois de Cristo, 347 anos depois de Cristo, te deixa pertinho de Cristo, né? Então a história meio que tá viva ali ainda, tá quente, fresca na cabeça de todo mundo. Exatamente. E ao mesmo tempo, também tinha as dificuldades daquela época, né? Que hoje a gente tem algumas facilidades para falar de Cristo, para evangelizar, mas na época dele as dificuldades eram outras. E eu penso que a igreja também naquele período talvez era visivelmente mais perseguida. Que até isso gerou aí, né, a morte dele, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas porque na época dele, a época dele a gente poderia dizer que é uma das épocas mais fáceis de se tornar santo, né? Era só falar assim, sou cristão, aí arrancava a cabeça, mate, pronto, tá no céu. Que Deus nos entenda nesse comentário, né? Exato, né? Exatamente, ainda bem que é outra época, assim, ó. Mas eu fico impressionada, assim, com a capacidade dele num ano tão distante do nosso, a gente está falando aí, vai de 1.600 anos de distância, como ele produziu para a igreja. No início da igreja, assim, o início de tudo. Que graça a igreja ter ele naqueles tempos para escrever as cartas que ele escreveu, as interpretações dos salmos, tantos ensinamentos de uma linguagem hoje tão fácil para a gente entender. Um pouquinho que a gente teve aí contato com os escritos dele já despertou assim em mim o interesse de me aprofundar mais nas escritas dele, né, no conhecimento. E que homem assim destemido, sábio, como que o falar dele pôde trazer tanto benefício para a igreja naquela época, que era o início, e tão vivo para nós até os dias de hoje, porque tudo que ele escreveu é válido, extremamente válido para estes tempos. Depois até separei uns trechinhos aqui para a gente partilhar. Ele é tão vivo hoje que eu passei a querer gravar esse episódio quando eu ouvi, né, o nome dele na nossa lista para gravar. Eu falei, não, quero saber mais sobre esse cara, porque todos os livros que eu leio tem alguma citação dele. É brincadeira, eu vou ler um livro sobre, sei lá, vou exagerar aqui, mas vou ler sobre... Não, vou ler sobre engenharia. Tá lá, São João Crisóstomo. Eu falei, cara, quem foi esse cara? Quando eu vi na nossa lista... Receitas de cozinha. São João Crisóstomo. Eu falei, não é possível, eu quero estar lá. Né? E isso que você comentou, né? Eu vi que hoje ele representa um dos maiores intérpretes do pensamento de São Paulo, né? Diante de tantas cartas que ele fez. Então você imagina o cara interpretar São Paulo e explicar pra gente o que estava acontecendo. Gente, assim, não dá, sem internet, sem nada. E assim, ó, ele pisou nas mesmas terras que Paulo. Isso já faz o coração assim, fazer toque, 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 mais acelerado. Numa diferença de séculos pequenos, né? Comparado à nossa distância hoje, geográfica lado, né? E, né? Mas aí, e ele tinha, nos escritos que nós lemos, tudo fala que assim, ele tinha uma verdadeira devoção já por Paulo, né? Então, sim, Paulo era para ele, São Paulo era para ele o cara que ele olhava e falava, meu,
Tipo, é esse cara, né? Esse cara é meu exemplo, assim, eu quero ser santo como ele, né? Imagino eu aqui eu fico pensando isso. Mas assim, São Paulo foi uma grande inspiração para ele para o cristianismo, e aí foi por isso que ele também produziu todo esse conteúdo de escrever para a gente, né, pensamentos e interpretando um pouquinho para a gente essas cartas de São Paulo. A gente vai Mas falar vamos sobre a começar do infância começo? dele? Vamos Vamos. começar do começo, né? É melhor, né? Só por precaução. Mas só uma curiosidade antes da gente começar. Antes de falar do começo. Já que a gente já abriu vários parênteses, né? Deixa eu abrir mais um. Eu vou abrir um colchete agora, não parênteses. Não, mas é interessante as curiosidades, assim, né? Que Antioquia, né? Era uma das grandes cidades da época ali, né? Em que os apóstolos viveram, que Jesus tinha acabado, né? De subir para a glória e tal. E foi em Antioquia a primeira vez que fomos chamados de católicos, né? Por volta do ano de 108. Numa carta foi escrito lá, então é legal que ele já estava pegando todo esse contexto, né? E entre as curiosidades, né, ele tem realmente grandes obras que são comentários e sermões que ele fez a respeito dos evangelhos, de alguns livros bíblicos, né? E eu falo assim, a Bíblia acabou de nascer, saiu do forno ali, ó, naquele momento, porque assim, o Novo Testamento tava uma briga ali, né? Entra tudo, não entra nada. Tira esse, põe aquele tal. Até a igreja conseguir bater o martelo nos 27 livros, foi por volta aí do século IV, mais ou menos, né? Então, assim, tava fresquinho e o cara já tava pegando e comentando isso com uma sabedoria, assim, incrível, né? Então, vamos lá, vamos do começo, que a gente chega nas obras dele lá rapidinho. Eu fiquei curiosa com Cris. esse negócio de católico aí. Foi a primeira vez que me chamaram de católico? Fala um pouquinho Isso. mais o que significa católico, por que foi dado esse nome, por que não foi João de Barro? É legal porque, assim, católico significa, né, universal. Quando Deus falou para os apóstolos pregarem, né, ele falou para pregar nos quatro cantos do mundo, né, que era para converter todos os povos e apresentar essa boa nova, né. Então, quando Jesus veio para nos salvar, foi para salvar todo mundo, todos, 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 todos. Então, por isso que a igreja ela é católica, né, porque ela abarca o mundo inteiro. Muito bem, aí, gente. Marcos está de volta. Olha. Ó, se eu lembro, eu participei do último episódio, acho que em 2010, por aí. A Cris falava de família já nessa época, né? A gente gravou, foi no ano 348 que a gente falou. Não foi boa, verdade. Já falava sobre família. Já falava sobre família. Gente, o que Fala da mãe dele aí. O que é a mãe dele, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Não há muitas informações sobre ele, sobre a infância, né? São poucas as famílias que a gente tem muitas informações, mas no caso dele também não tem. A mãe dele casou-se, né, com o pai, não consegui achar o nome do pai, mas o pai morreu muito jovem. É Secundus. O nome do pai? Secundus, eu não tinha achado. João era um menininho, então assim, João viveu aí toda a sua vida praticamente sem o pai. Quando o pai morreu, a mãe tinha apenas 20 anos. Então, também como uma característica da época, né, ela casou jovem. Então, a mãe tinha 20 anos quando o pai morreu. E outra coisa, o pai dele, não sei se você achou porque que o pai dele morreu, Não. O pai dele era comandante das tropas imperiais, por isso que ele morreu logo bem cedinho, né, assim que ele nasceu. A família era uma família nobre, né, e muito católica, muito cristã. Então, sim, se quando o pai morreu, ele era um menininho, devia ter ali uns 6, 7 anos, mais ou menos, a mãe já tinha 20 anos, vamos pensar com quantos anos essa mãe casou, né? Então, bem jovenzinha mesmo, que era previsto para aquela época. Bom, aí, assim que o pai morreu, a mãe preferiu não se envolver com outro homem, né, não ter um outro casamento, mas permanecer viúva e se dedicar exclusivamente à educação do filho. Gente, essa parte já é top. Porque a mulher abraçou a educação e falou, deixa eu cuidar desse menino aqui, né? E não é em vão que ela também se tornou santa, né? O nome dela é Antúzia, né, gente? Isso, Santa Antúzia. Santa Antúzia. Eu tentei pesquisar sobre a vida dela,
mas eu não achei informações sobre ela. Eu achei outra Santa Antúzia que não é ela. Não sei se vocês acharam alguma coisa sobre a mãe dele. Não, Eu né? só vi essas informações que você passou, assim, realmente que ela é santa e, e que realmente ela dedicou a vida a cuidar dele, a educá-lo, né, na fé, nos valores cristãos ali. Eu não vi mais detalhes assim, não. E assim, o que eu li que me pareceu bastante importante, ela o colocou em contato com bons professores. Então, isso foi fundamental. Se ele dominava a retórica na vida adulta e ele foi conhecido como essa boca de ouro, porque ele tinha essa arte de falar bem e a arte de converter pessoas, né? Isso com certeza é um dom, mas que foi ali trabalhado desde a infância dele, né, através dessa dedicação da mãe. Então a mãe colocou ele em contato com esses bons professores, tudo. Aí ele veio a fazer faculdade, né, um pouco mais velho, aí se formou em Direito, se não me engano. Que não era bem assim, né? Não tinha Na época não intermediário, era não bem tinha assim, né? computação, assim, era outros nomes, né? Era, mas Mas talvez hoje se caracteriza dessa forma, né? Exato. É que era o ensino da retórica, especialmente, né? E o que eu vi foi que, como a mãe estava muito jovem ali quando o pai dele faleceu, ela ainda tinha o dote do casamento, né? Então tinha um dinheiro guardado referente ao dote dela, e ela pegou todo esse dinheiro para investir na educação dele. Então, ela não mexeu no dinheiro do marido, digamos assim, né? Na herança que ela recebeu. Ela primeiro pegou o dinheiro dela ali do dote, e esse dinheiro foi o que ela aportou na educação dele, né? Isso aí, essa é a parte que eu tenho da infância. Não sei se vocês querem Exato. contribuir. Não, e só para você ter ideia, assim, né? Por curiosidade, eu espero não ficar falando muito disso, tá? Mas eu aproveitei que estava com o chat GPT aqui aberto e falei assim, quem foi, né? Santa Antusa, mãe de São João Crisóstomo e tal. Aí ele colocou alguns comentários aqui, mas sempre linkando, né? Esse foco que ela deu no ensino do filho e tal, sei lá. Mas eu achei legal a última frase, assim, né? Que ele coloca, embora os detalhes da vida de Santa Antusa sejam escassos, o seu papel como mãe e o seu legado espiritual são lembrados e honrados como parte da história de São João Crisóstomo e a sua contribuição. Então, o grande legado dela foi ser o quê? Uma verdadeira e dedicada mãe, né, no ensino ali e na educação Cumpriu o do filho, papel né? dela. Fez E o aí, que tinha mães? que ser feito. E aí, mães? O que vocês acham Esse dessa mãe? babado. Uma outra coisa aqui, que só para complementar isso que você comentou, né? Não sei se vocês encontraram também um pouco sobre isso, é que dentre essas pessoas em quem ela colocou o filho dela, né, para estudar, esses bons professores que vocês comentaram, o responsável pela educação religiosa dele foi o bispo Melécio, e foi ele o principal, digamos, virador de chave aqui, né, na vida dele, porque aí foi o bispo Melécio que fez o batizado dele, né, aos 20 anos, foi por conta dele, né, que foi um super professor que ele decidiu mudar de carreira, né, mudar de vida e se dedicar a sua vida aqui, né, na busca da perfeição religiosa, né, estar com Deus. Tem uma complementação aqui, tem um pouco a ver com o que o Marx falou, até tinha separado aqui para a gente partilhar um pouquinho, é de um livro, depois eu passo as referências aí no final. Ele fala, né, sobre esse papel da mãe, né? A mãe era essa piedosa mulher, né? Antúzia, mesmo depois da viuvez, ela não quis casar-se para dedicar unicamente à educação do filho. Aí fala da questão da retórica, o quanto ele se dedicou a isso. E aí no final do trecho aqui que eu estou lendo, diz que o ideal, depois do batismo, inclusive dele, o ideal da vida dele, de Crisóstomo, era uma cela de eremita, mas ele não pôde realizar isso, realizar o desejo do coração dele o quanto antes ele queria, porque a mãe não quis se separar do filho. Uhum. Eu achei tão bonitinho, mas também depois eu fiquei pensando que quando Deus tem seus propósitos também, tudo no tempo certo acaba acontecendo, né? Porque um pouco depois do batismo, ele sentiu esse desejo de retirar-se. Então ele ficou um tempo ali como um eremita mesmo, né? Num período mais de contemplação, de oração,
para que só depois de se retirar-se ele conseguiu ir para o mundo e anunciar tudo como ele anunciou e nós vimos, né? Exato, acho que quando ele quis falar pra mãe, né, que ele ia sumir no mundo aí pra ter essa vida, né, monástica e mais solitária, né, até como um eremita, ela pensou, pô, eu resolvi me dedicar a minha vida toda a você. Agora tu vai me largar aqui? Não, pô. Espera eu morrer que aí você segue seu caminho, né? Então, foi realmente assim, né? E o que eu acabei encontrando bastante de referência aqui é que nesse período ele já vivia essa vida monástica em casa, né? Sim, Então, ele era um sim. monge dentro de casa, né? Tem um outro fato que a gente comentou aqui, não sei se vocês viram alguma coisa que eu achei bem legal, que a gente falou das referências, né? Que ele teve Uhum. bons professores que foram essas referências para ele, mas os maus professores ele também já debatia, né? Ele não levava Exatamente. desaforo para casa, então ele já ia ali argumentando, questionando, contrapondo. E ele também, o que levou ele a esse caminho de conversão ao cristianismo, se eu não estou enganada, foi o fato de servir, não foi? De servir a um bispo, ou servir foi depois do batismo. Ele ficou uns 3 anos ali servindo e encontrou um padre, um bispo, alguém bem piedoso, que foi para ele também um exemplo de serviço, de sacerdócio. Eu acho que era esse bispo que hoje é São Melécio, né? Olha só, gente, eu falo que Deus vai guiando um santo com outro santo, né? Meu filho. Vai unindo ali, fazendo uma teia, umas amarrações de santidade, porque não tem como uma pessoa, imagina, esse bispo, a mãe santa já, né? Uma mãe virtuosa ali em casa, tudo. Gerou a santidade no filho. E aí Deus confiou que um outro homem, no caso esse bispo, pudesse, né, aumentar esse fogo da santidade nele aí. Aí foi conduzindo a vida toda nesse caminho. Eu entendi aqui que era um super amigo dele, né? Depois que ele conviveu com São Melécio, foi São Melécio que ensinou várias coisas para ele. Depois disso que ele foi se retirar e foi até para um lugar deserto, né? Acho que depois que a mãe Isso. morreu, que ele Essa é foi a para um ordem. lugar deserto, né? E Verdade. aí ali ele escreveu, né, várias coisas. Bom, e essa fase que vocês comentaram, né, dessa amizade até com o bispo, né, como que eles foram um santo puxando outro santo, né, num dos materiais que eu usei aqui como estudo foi um vídeo do Padre Paulo, né, que ele estava falando sobre São João Crisóstomo, e ele conta uma história que é muito, muito interessante, assim, né, que nessa época aí, né, ele já discernindo ali no que fazer, para onde ir, então ele queria se retirar, né, para ficar um tempo ali no deserto e ter uma reflexão mais profunda. E aí, nesse amigo, ele falou, não, a gente tem que ser padre, né, a gente tem que se ordenar e tal, virar o presbítero ali na época, como era chamado, né. E aí, ele meio que, mas não é, ficava meio que em cima do muro. Aí ele resolveu escrever tudo aquilo que ele entendia que um sacerdote tinha que ter para mostrar que ele não tinha aquilo. Então ele quis dizer assim, ó, isso aqui é tudo que um bom padre é. E eu não sou isso aqui, então eu não posso ser um padre. Então ele quis defender, né, essa decisão de não ser padre naquele momento. E o que esse escrito que ele fez virou? O Tratado do Sacerdócio, né? Ou seja, é estudado até hoje. Tipo, imagina assim, ele só elencou coisas que um padre tem que ter e que ele não tinha, segundo ele, né? E isso virou um documento, um tratado sobre o sacerdócio, né? Que muita gente, ao longo desses bons séculos aí, né, estudou. E detalhe, esse tratado, ele foi uma carta trocada com o Basílio, né? Que era um amigo dele. Que era um amigo dele. E esse Basílio foi ordenado, não foi isso? Sim. E São Crisóstomo não foi na ordenação e também estava para ser ordenado e não foi. É porque ele fugiu, né? Como ele não se achava digno, ele meio que foi levando assim, não, tá, pô, vamos lá, né? Não sei o que e tal, blá, blá, blá. Mas aí ele deixou tudo escritinho lá do tipo, meu, não dá, ó, isso aqui é tudo que eu precisaria ter. Tipo, o currículo de um bom padre é isso aqui, eu não sou esse cara, né? Então não é pra mim. Aí ele foi lá e deu no pé, né? Fugiu da ordenação que já estava meio que prevista pra ele também, né? E pelo que eu li, esse é o livro dele mais conhecido e mais feito impressões no mundo inteiro, porque, tipo, é um livro top
E aí fica a dica nossa aqui, né? A gente sempre gosta dos nossos episódios de dar dicas, mas fica a dica da gente comprar e presentear nossos amigos seminaristas, gente. Já pensou? Presentear um seminarista com um livro desse. Não, é um livreto, porque até foi uma carta, mas muito bem detalhada. Você imagina, ele justificando todos os motivos que ele não tinha, né? E olha só os caminhos de Deus. Mas eu acho que fica uma dica de um bom presente aí para sacerdotes, seminaristas. Ó, eu não sei se essa frase que eu achei dele está nesse livro aí dos padres, e até me digam se é verdade isso que ele falou, mas olha essa frase aqui, ó. Muitos bispos vão para o inferno por desconhecer a doutrina que deveriam viver e pregar. Aí pediram para ele falar de alguma outra forma. Isso aqui que eu não sei se é meme, tá, editor? Aí ele fala assim, ó, as estradas para o inferno estão pavimentadas com crânios de bispos. Ele falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Tem até algumas versões dessa frase, né? Essa é até, digamos que, um pouquinho mais resumida. Tem outra mais longa que ele fala, né? O caminho para o inferno está pavimentado com os ossos de padres e monges, e os crânios dos bispos são como postes que iluminam o caminho. Eita, papai. Por quê? Querendo ou não, gente, a gente sabe que tem muita gente, não só hoje, como já houve na história da igreja, né? Que, por mais que estivesse ali na igreja, não entendeu a mensagem do evangelho, não entendeu o que Cristo deixou pra gente, e virou um braço podre ali da igreja, né? Do corpo de Cristo. Então, infelizmente, isso faz parte, né? O joio e o trigo, eles crescem juntos, né? Então, ele já via essa realidade, né? E foi algo que a gente vai falar em breve aí, mas que ele combateu fortemente, né? Ele não pipocou na missão, não. Não é à toa que ele foi o boca de ouro, né? Exatamente. Vamos lá, bom, então a gente viu aqui, né, que ele se converteu, teve esse chamado, a mãe ali financiou e educou moralmente o seu filho, né, eticamente, e ele foi, então, sendo ensinado por grandes homens ali da época também sobre retórica, primeiramente, depois ele também estudou, né, teologia e filosofia ali da época, e aí ele foi tendo, né, as bases e a teoria, né, digamos assim, do que se tinha de melhor na época, né? E aí com isso tudo, dada a sabedoria também que certamente Deus infundiu nele ali, ele foi tendo esse trabalho ali de ir pregando e falando, né? Ele se retirou um tempo, né, no deserto, como a gente comentou agora, mas depois desse tempo ele voltou e foi ordenado presbítero, né? Ali em Antioquia mesmo. Contra a vontade. Natal. Também não queria, né? Parte. É engraçado, né? Assim, alguns santos assim que a gente já falou, né? Tipo, quanto mais eles correm, não quero, Deus tá puxando e dando carro. Não, agora já que você não quer é padre. Não, já que você não quer é bispo. Praticamente todos eles, né? Eu me lembro muito de, por exemplo, os que a gente já gravou aqui, que foram papas, nenhum deles queria ser papa, nenhum deles falou, nossa, eu quero ser papa, tô me ordenando porque eu serei papa. Não. Mas, gente, isso é humildade pura, né? E é também, assim, entender, para mim o que fica forte é entender que a vocação é um chamado de Deus. A vocação para ser pai, a vocação para ser mãe e a vocação para ser um sacerdote. Porque às vezes eu posso querer um caminho, mas Deus não me quer naquele caminho. Então, se a gente tiver a humildade, né, como a Aninha colocou, de entender e viver isso, a gente vai ser conduzido pela vontade de Deus. Exatamente. Até porque, né, eu gosto muito da definição do padre Francisco Fausto, no livro lá sobre as virtudes, né, que ele fala que humildade é a verdade, né, é você andar com a verdade. E andar com a verdade, nesse caso, na sua vocação, é entender que o plano de Deus é melhor que o seu, né? Não vai achar que o seu é melhor que o de Deus. Então, qual a verdade nesse caso? É ser humilde e reconhecer que Deus sabe melhor o que é melhor para sua vida, né? Então, aí entra aquele livrinho, né, do Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Esse é bom também. Dica de livro. Dica de livro. Do Francisco Fausto vocês podem ver todos, que esse daí em breve será santo. Não é ainda porque tá vivo, né? Senão... então. Mas santo, vai ver, 2 santo súbito. Bom, então ele foi ordenado
presbítero contra a vontade Isso. dele, né? Mas foi lá. E mesmo sendo contra a vontade dele, ele foi lá e pregou toda a verdade. Ficou na corte, não foi? O que seria hoje ali talvez mais próximo dos políticos, de uma nobreza, né? Ele ficou um tempo ali. Isso, porque era o sistema de governo da época, né? Imperador, Isso. reis e tal. Então ele ficou ali em Antioquia, na sua cidade natal, servindo, né? E detalhe, né? Ali ele já começou a incomodar algumas pessoas, porque ele pregava a verdade. Ele pregava, ainda li um trecho que falava assim, que ele pregava contra os vícios. Então, imagine a pregação dura, né? O homem que tinha sabedoria no falar, a retórica, a forma dura com que ele acusava os vícios. Então, chegou uma hora que ele começou a incomodar mesmo. Exatamente, até porque ele via que muita gente, né, que estava ali, como sendo, né, o cristão ali da época, estava se deixando muito levar, principalmente a nobreza, né, por uma vida vazia, né, aquela coisa muito efêmera dos prazeres, do futricozinho aqui e ali, de uma festa, da joia. O povo só queria saber das coisas que não tinham valor, né, aos olhos de Deus. Assim, rezar que é bom nada, né? Mas tá na festinha ali tomando uma, soltando uma fofoquinha, pô, tá em dia. E cadê a confissão? Não, confessar nada, né? Mas a fofoquinha lá não perde um, sabe? Ir pra missa todo domingo que é bom, ninguém ia. Mas, então, era uma coisa que ele combatia muito realmente, né? Esses vícios, a vanglória, né? Acho que é uma das palavras que eu achei demais, assim, até sobre as obras dele, né? Eu tô aqui segurando da vanglória à educação dos filhos, né? Então, como Isso. ele falava muito do orgulho exacerbado, aquelas coisas que, pô, não iam conduzir a pessoa para a salvação, né? Ele, como um bom pastor, ele queria que todo o seu rebanho fosse salvo. Então, haja cajadada, né? Tá fugindo a ovelhinha? Tome na cabeça e volta pro prumo. Assim. E é legal pensar como ele tinha a linguagem justa, uma linguagem próxima para a família, para a Sagrada Escritura, quando ele precisava trazer a palavra a nós, e também para o sacerdócio, né? Foi o grande tratado dele. Mas os ensinamentos dele para a pessoa humana, para a família, são tão atuais, gente, que eu leio e falo, meu pai do céu, como pode? Por isso que ele está em citações de todos os livros que a Aninha já leu, né? Que não são poucos. Exatamente. Estamos gravando esse episódio, não chegamos ainda na metade do ano e a Aninha já deve ter lido uns 58 livros. Né? Quantas semanas já se passaram um ano? É isso aí que ela já leu. Ai, gente, esse cara é demais. Eu tô chocado. Mas eu fico me perguntando assim, ó. Será que as coisas que ele escreveu lá na época, elas são vivas até hoje? Porque as pessoas não mudaram, então somos os mesmos? Ou é porque ele foi profético, sabe? Cara, o que serve ainda hoje? Porque lá naquela época era tão zoado quanto hoje? Ou é porque é profético mesmo, sabe? Tipo, o ser humano não mudou, ele é igual antes, hoje, sempre. Então o que serviu em 340 serve para hoje. Eu acho que são as duas coisas, eu diria, viu? Porque assim, para o cara escrever um negócio que transforma a vida de todo mundo e 2000 anos depois quase, né? Isso tem um impacto forte ainda na vida das pessoas e de quem lê, é sinal de que ele realmente estava inspirado ali por Deus quando escreveu. Não é um texto qualquer, né? Você não pode dizer que ele estava fazendo só uma revista em quadrinhos, né? Então acho que realmente há uma sabedoria acima da média, né? Que é aí onde a gente entra os dons que Deus concede ali para os seus eleitos, né? Para que façam esse trabalho importante ali de ser as grandes pilastras da nossa fé. E além disso, é interessante ver que muitos dos problemas que nós vivemos e vemos hoje também já existiam lá. Como eu falei, ele estava escrevendo preocupado com a educação dos filhos. Hoje, nós que somos pais, nos preocupamos muito, e muito mesmo, com a educação dos nossos filhos. Então, assim, os tempos são outros, os problemas são outros. Hoje em dia, talvez, tenham pontos que, pô, facilitam demais. Imagina
o quão fácil é eu pegar meu celular aqui e ter acesso à Bíblia inteira, ao Catecismo inteiro, ao Código de Direito Canônico, ao Missal, ou seja, para você se abastecer da fé, da doutrina, estudar, ter acesso, pô, tem um baita de um pregador do outro lado do mundo, você abre a internet e vê o cara, isso é muito bom. Em contrapartida, a gente tem outros desafios que vão nos afastando de Deus se a gente entrar no buraco negro, né? Como redes sociais, os doramas da vida que está em alta, né? Pô, entrou nisso aí, já era. Você nem come mais. Fica em jejum de 90 dias. Então, assim, acho que os grandes problemas, como todo o ataque que existe às famílias, à educação, à moral, tudo isso já tinha naquela época, né? Já Só tinha, porque o demônio já existia, né? já, né? Então, Era isso que eu ia falar. ele não muda. É isso aí, entendeu? Era isso que eu ia falar, porque até se a gente voltar antes de Cristo, a gente estava aqui falando, enquanto São João Crisóstomo estava lá pregando a dureza, os vícios, condenando os vícios, a galera não estava nem aí, queria continuar vivendo sua vida de pecado. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai falando com Deus, Deus revelando para ele a verdade, os 10 mandamentos, a galera estava lá embaixo do monte adorando o bezerro de ouro. Então, assim, não estava nem aí para nada. E era o povo escolhido da terra prometida, né? Assim como nós somos o povo escolhido de Deus. Então, é por isso que assim, acho que desde o princípio, é isso. Desde o princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, quando o mal entrou no mundo, o mal assim se pôs. E aí ele vai tentar sempre, no decorrer de toda a história da humanidade, destruir. E eu acho que o ponto principal realmente é esse, assim, porque uma vez que o pecado original entrou no mundo, a nossa inclinação é para o pecado. Então, assim, se a gente... E os mesmos, né? Exatamente, os mesmos. Porque se a gente deixar o carro na banguela, caminho para o inferno facinho, sem nada. Então, assim, salvação é trabalho, é esforço, você tem que se dedicar, não é... Por isso que subida, não é descida. Exatamente. Por isso que a gente fala assim, que o céu é dos violentos, né? Porque não é deitado, cochilando, que você vai chegar lá. Você tem que estar acordado, esperto, vigilante e correndo, entendeu? E aí... E se você até pegar, por exemplo, né? A Cris deu uns exemplos de Moisés e tal, mas pega a famosa Sodoma e Gomorra. Deus falou assim, ó, me dá 50 justos que eu poupo. Aí o pessoal falou, pô, 50 é muito, senhor. Vamos baixar pra 40? Tá bom, eu topo. Pô, senhor, já que eu pedi, então, será que 30 você aceita? Tá bom, eu topo. Então, né? Bom, você é cara de pau. Pode ser 20? Deus falou, tá bom, eu topo. Então, sabe aquelas... foi baixando, e não chegou nos caras, não achou. Os 10 que precisava, não tinha. Então, assim, é fogo mesmo, né? E aí entra a misericórdia de Deus, né? Apesar da nossa inclinação para o pecado, mas é pelo batismo, né? Por tudo isso que nós seremos salvos. E aí eu fico pensando assim, São João Crisóstomo recebeu o batismo e foi para a guerra, foi para a luta. E sabe o que é mais interessante de tudo isso que a gente está falando? É que a gente, quando fala do pecado, isso é um ponto importante que a gente tem que frisar muito bem aqui para vocês, né? Até porque a gente faz esse podcast aqui para mostrar para todo mundo esse chamado universal, né, à santidade que a igreja faz, que Deus fez, né, desde a Bíblia. E é interessante que assim, o pecado original, tirando Maria, que é imaculada, todos nós temos. Então, São João Crisóstomo também tinha. E ele lutou e não deixou que isso sobressaísse, né, na sua vida, em tudo que ele fazia. Então, o que eu acho mais bonito que é Cristo, quando foi para o céu, ele deixou a sua igreja, não deixou ela com CNPJ e tudo, claro, né? Ele direcionou o pessoal para que fosse, né, aquela coluna e sustentáculo da verdade e com a assistência do Espírito Santo, porque ele falou, estarei convosco por todos, não foi dia sim, dia não, né? Ele falou todos os dias, então não tem brecha. Até o fim. Não tem brecha, até o fim. Então, o que é legal? Essa igreja, que é a verdadeira, que foi deixada por Cristo, ela tem a tecnologia segura para formar homens e mulheres como esses que a gente fala aqui, episódio por episódio. Sim. E se eles conseguiram, a gente também pode. Então, não tem desculpa. Acho que vocês falaram alguns pontos assim que foram lembrando, sei lá, algumas coisas, né, me vieram à cabeça. Então, quando você fala, por exemplo, madrinha, ela é minha madrinha.
Pode falar que isso é verdade, isso é É humildade, é verdade. reconhecer pela sua maneira. Quando você comentou, né, que ele escolheu, que na verdade ele foi batizado, ele foi para a luta, né, ele foi para a guerra. Na verdade, e casa muito com uma frase que eu estava lendo esses dias, né, que na verdade não é que ele foi para a guerra, ele só escolheu o lado que ele estava, por É, qual lado ele iria batalhar. Porque uma guerra a gente já está todos os dias, desde Adão, quando Adão e Eva, né, desobedeceram a Deus. Então, na verdade, não é que você quer ser pacifista ou não, mas Senhor, eu não quero entrar na briga, eu quero ficar aqui na minha. Não é esse o ponto, é de que lado você tá, meu irmão, porque você está numa guerra e você não sabe, né? E escolher se batizar já foi definir o lado que ele estaria, né? Aí ele só é, recebeu as armas que ele precisava, né? mas aí, e assim, acho que aí vem um outro ponto, né? Que quantos de nós não somos batizados, né? As pessoas falam muito assim, não, aqui no Brasil nós somos um país predominantemente católico, nós somos batizados no católico, né? Mas Deus nos chama a todos à santidade, ou santos ou nada. Então, quando a gente fala até, né, de, cara, o que é ser um medíocre? O medíocre é justamente a maioria de nós, porque ou nós somos santos ou nós não somos nada. O meio, que é o bonzinho, a pessoa que está aqui só tocando a vida, aquela pessoa que fala assim, eu não faço mal a ninguém, Deus vai me salvar com certeza, porque eu sou bonzinho, eu faço as minhas coisinhas aqui de boa e tal. Não é esse. Esse é o médio, é o morno que será vomitado. E aí entra na frase que o Marx trouxe que nunca fez tanto sentido assim para mim, o céu é dos violentos. Então, ou são santos, essas pessoas que lutam, batalham e são violentos para chegar no céu, ou nada. O resto é medíocre também, né? Então, assim, ele pegou o batismo e ele foi batalhar, ele foi correr pelo céu, né? Ele foi ser violento, ele escolheu um lado, ele colocou a camisa e ele foi embora. Ele não ficou sentadinho que eu já estou batizado, vou fazer minhas orações escondidas aqui na minha casa e tá tudo certo e vamos lá. E você falando isso, assim, aqueles que pregaram contra João Crisóstomo, aqueles que difamaram, que até maltrataram ele fisicamente, eram os mais ou menos. Também, não era os que, não, eu não sou católico, não era aquele já ateu declarado, entendeu? Mas era aquele da vidinha mais ou menos, e muitas vezes João Crisóstomo incomodou estes, Uhum. porque a Exatamente. palavra dele era radical demais para esses, né? Ele estava incomodado com aqueles e queria a salvação de todos. Ele tinha um amor e um ardor ali no coração dele. Ele só não pregava porque ele se achava, não, pelo contrário, mas é porque ele tinha o desejo e o amor da conversão daqueles, né? E por conta disso, ele foi condenado por aqueles que não queriam toda essa radicalidade. Ah, ele é radical demais. E o mais interessante era que, assim, eles achavam que era radical demais quando São João Crisóstomo só estava apresentando a doutrina A da igreja, verdade. a verdade, nua e crua como ela é. A verdade. Então, o que ele fazia? Ele não passava a mão na cabeça, ele não ficava, não, então, veja bem, assim, pecadinho, sabe? Não, então tá bom, vai, então, assim, pode continuar, mas só um pouquinho? Não, ele falava, você tem que romper com o pecado, sabe? Não é aquela coisa do tipo, sei lá, você tem um determinado pecado, sei lá, vou dar um exemplo aqui qualquer, né? A tua visão te faz pecar, você confessa e tal. Ele não falava assim, não, tudo bem, arrisca um olho só, vai que não. Não, não é isso, filho. Se te faz pecar, você tem que romper com isso, né? E as pessoas realmente não queriam, porque isso precisa de um esforço, né? A pessoa tem que fazer algo a mais para sair da onde ela tá. E a gente sabe, né, gente? O nosso cérebro, o bichinho, é a maior máquina de economizar energia do mundo. Se ele pudesse estar sentado, potinho de sorvete, e não fazer mais nada da vida, tava ótimo, né? Mas não tem como, a gente precisa se esforçar. Então, assim, manter uma vida de oração, por exemplo, que é um dos grandes pilares, né, para você crescer na vida de santidade, não é fácil. Por quê? Você vai ter todas as distrações do mundo. Por exemplo, muitas vezes a gente não sabe qual é o valor da oração, mas o diabo sabe, né? Porque ele não gosta de deixar em paz aquele que reza. Ele vai lá, tá desafinar, vai fazer alguma coisa.
Então, São João Crisóstomo já entendeu tudo isso, né? E era isso que ele levava aos seus fiéis, às suas ovelhas, né? Ele até, eu peguei uma frase dele aqui que fala, né? Nada é mais forte do que a oração, porque ela torna possível o impossível. Então, era Aí, esse concluindo até a sua esse frase, homem. tem um pouquinho mais, que ele fala assim: ela torna possível aquilo que é impossível, fácil o que é difícil. Ponto. É impossível que o homem que reze continue pecando. Tá conectado com tudo que a gente falou aqui, tá? Ok, programa encerrado. Fique de reflexão essa frase para vocês. Reflita, se você anda pecando, meu amigo, será que a sua oração anda conveniência? Exatamente. Gente, não dá esse cara. E aí, só pra concluir, Marx, que puxando o gancho, né, do que você tinha comentado, que A gente olha só a miser- faz ganchos, ganchos, a gente só ganchos. faz Eu ganchos, já, ganchos, não fecha eu já tô pra parênteses. retomar aqui na vida dele, que senão a gente... Mas vamos aí. Diga aí, Não, diga aí. Diga aí. sigamos, tá? Né, e aí, só fazendo um gancho final aqui, prometo fechar o parênteses agora. O que você comentou, acho que foi você ou foi a Cris que falou sobre, cara, como Deus é misericordioso, né? Se ele consegue, a gente também consegue e tudo mais, porque ele também tinha o pecado original. E aí eu fiquei pensando em uma aula que eu vi em algum lugar que falava que assim, muitos dos cristãos podem ter a ideia de que Deus criou o inferno, porque ele pensou assim, bom, agora tem o céu, tem o inferno, se você, meu amigo, não se endireitar, tu vai direto pro inferno. E na verdade o inferno não é uma criação divina, é uma criação angélica. Quem criou o inferno foi o próprio Lúcifer. Porque o que que é o inferno? É você negar a Deus. Então, meu irmão, você só vai pro inferno se você mesmo negar a Deus, porque o inferno não é negância, né? Não vou usar esse verbo aqui que não existe, mas é a negância de Deus. Então, não é que Deus quer que você vá para lá. Então, é por isso que a misericórdia dele é infinita, é por isso que ele faz de tudo para que a gente se salve uma e outra vez. Mas, se a gente decidir ir para o inferno, o que ele vai fazer? Nada, né? Porque aí tem a nossa liberdade aqui. Fecha Ele parênteses, ama, ponto. ele ama tanto a gente que deixa a gente livre para negá-lo, se inclusive a gente quiser, né? Então, Ai, que dolorido, né? Deve ser. é difícil. Bom, então, parênteses fechados, né? Pelas minhas contas, a gente fechou uns 7 parênteses. Dá para voltar agora aqui na vida de São João Crisóstomo. E aí acho que a gente pode comentar então agora o momento em que, dado, né, toda a reputação que ele foi ganhando com os seus sermões, com as suas homilias, com toda a instrução ali que ele dava para o povo, essa preocupação, né, em formar as pessoas na virtude mesmo, né, tirando-as dessa vida superficial, digamos assim, que o mundo da época ali mostrava. Ele foi ganhando notoriedade e chamou a atenção do imperador, né? Então, quando o patriarca de Constantinopla, né, o bispo então lá de Constantinopla, faleceu, o imperador chamou ele, né, para que ele assumisse esse posto. E obviamente ele também não ia querer, né? Então armaram uma arapuca para poder levar ele lá para Constantinopla, né? Porque ele certamente não ia aceitar, né? Então, pelo que eu vi aqui, veio uma pessoa amando do imperador, né? Aí falou para ele, não, tipo, contar uma historinha, né? Eu preciso de você até tal ponto ali, para você fazer não sei o que lá. Quando entrou na carroça, a bicha só foi parar lá em Constantinopla, na porta do castelo, né? Então, ele não teve muito para onde correr, e ele foi, então, alçado aí ao posto de patriarca de Constantinopla, né? E acho que o imperador, quando escolheu ele para esse cargo, em primeiro momento, dado a fama que ele tinha, acho que pensou, meu, peguei o cara mais top da balada ali, do mercado, né? Foi difícil trazer o Messi aqui para jogar no time, mas fui lá, busquei e o cara tá aqui. Excelente. O que aconteceu? Se lascou, né? Porque São João Crisóstomo não deixou barato, mas nem assim. Era uma atrás da outra. Porque, meu, ele não ia mudar quem ele era, porque agora ele estava mais perto ou não do imperador. Então, ele seguiu como bom pastor, como bom bispo, né, de Constantinopla, seguindo com seus sermões, falando para o clero que estavam um tanto quanto corrompidos, falando para toda aquela nobreza, né, que só vivia das coisas frívolas do mundo, e ele estava ali com seu cajadinho firme e forte, dando na cabeça de todo mundo. Bom, então toda essa pregação forte dele ali, né, incomodou
né, a muita gente, inclusive a esposa do imperador, né? Ela falou, esse cara tá pegando no meu pé, esse cara tá pisando no calo aqui, não tô gostando muito disso não. Então o pessoal começou a armar, né, algumas coisas, começou a inventar histórias para ir desgastando, né, cada vez mais a imagem, a reputação dele para poder tirá-lo ali do poder e do posto, né, do poder no sentido do poder da palavra, né, ele como autoridade religiosa ali, ele tinha, né, esse poder ali de conduzir a igreja local, e aí eu até vi aqui que é engraçado como as coisas são, né, porque pelo que eu vi, a esposa do imperador, né, se juntou com o eunuco lá da corte, né, para bolar aí as histórias, estratégias e tal. E um dia, uma das histórias até que o padre Paulo também conta, esse eunuco aprontou alguma lá com a sociedade, com a galera, e a galera ficou pé da vida e correu atrás dele para tentar pegar esse cara aí, né? E o que esse cara fez? Ele que estava armando contra São João Crisóstomo, ele saiu correndo e foi lá para a igreja se proteger atrás de São João Crisóstomo, né? Tipo, tô querendo armar para você, mas agora que eu preciso, pelo amor de Deus, me salva, né? Conversa com esse povo. Aí São João Crisóstomo foi falando, não, entra aqui, entra aqui. Aí abriu uma cortina assim, pôs ele atrás ali da cortina, falou, entra aqui rapidinho. O povo entrou, né? Todo aquele alvoroço na igreja e tal. Aí São João Crisóstomo foi falando, não, gente, senta aí, fica tranquilo que eu vou aproveitar e fazer uma pregação. Hoje o dia tá bom, o dia tá bonito, ensolarado. Deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui. Quando todo mundo se aquietou ali, né? Ele só puxou a cortina, mostrou o eunuco lá escondido e falou, ó, vaidade, vaidade das vaidades. Aqui, ó, aí começou todo um sermão ali sobre todo E esse mais uma orgulho, vez sobre vaidade, os sobre vícios, os né? vícios, né? Exatamente. Então ele aproveitava, né, todas as situações. E aí chegou uma hora, Literalmente todas, né, não, Marcos? todas, Abriu a passou. cortina Exatamente. e mandou ver. Ele viu alguém não devolvendo o troco ali na barraquinha da feira e falou, deixa eu aproveitar aqui, peraí pessoal, junta aqui na rua. Então ele era esse grande pastor, né, que realmente não desperdiçava os momentos, né. Mas chegou uma hora assim que não teve jeito, né, gente, assim, chegou uma hora que cada vez mais ali as armações contra ele foram indo até que ele teve o primeiro exílio, né, onde eles não mataram ele diretamente, né, mas ele já estava com uma idade um pouquinho mais avançada e falaram, não, você agora vai para tal canto. E eram sempre viagens bastante desgastantes, né, não era um negocinho tranquilo como hoje, né, então eram viagens bem desgastantes. E aí depois ele voltou, começou a fazer o trabalho de novo, né, e mais uma vez o discurso no mesmo tom, obviamente não mudou, e ele teve um segundo exílio, que foi nesse segundo exílio que ele não resistiu, né? Numa das viagens aí para tão distante, né? Para onde mandaram ele, ele não resistiu e veio a falecer por volta ali do ano 407, pelo que eu vi aqui. Isso, 60 anos. 407. E ele também sofreu flagelos, né? Porque além do Sim, exílio, maltratavam ele fisicamente, né? exatamente, Torturas e outras coisas. exatamente. E aí acho que a gente pode comentar aqui rapidamente um pouquinho assim de alguma das obras, né, dele. Ele Eu queria entre falar da todas. morte ainda. Vocês vão falar da morte? Eu não achei Sim, muita não, coisa, a gente pode não. falar. Acho que a gente pode falar agora da morte, Vocês viram que um detalhando um pouco santo mais. apareceu para ele? Não. Não, isso eu não vi, não. Pois é, eu li no site dos Arautos. Eu posso falar sobre isso? Cadê? Então manda ver aí. Tá. Bom, e aí, complementando essa parte do segundo exílio, que ele não aguentou, e ali também ele foi torturado, né? Ele sofreu bastante flagelos, maus tratos. Ele estava, nesse exílio, ele estava próximo a uma capela dedicada a São Basílico. E aí, na noite anterior da morte dele, São Basílico apareceu para ele e disse o seguinte: coragem, meu irmão João, amanhã estaremos juntos. Me arrepiei inteira. Minha gente, tá vendo aí?
E aí ele foi enterrado, então São João foi enterrado próximo ao túmulo de São Basílico. Mas São Basílico já anunciou para ele que, de fato, ele iria morrer. E mais do que morrer, ele estaria no céu, né, gente? Que alegria maior que essa. Exatamente. Não, e eu fico Tanto imaginando que um momento, porque essas pessoas que são santas, elas juram de pé junto que não são. Elas falam, nossa, não sei o quê. Aí imagina um santo aparece pra tu e fala assim, vai, ele deve ter caído da cadeira, porque ele não deve acreditar que ele era santo. Ele fala, quem eu? Eu, Senhor, eu? Eu falo, acho que eu morria Tipo, naquela será hora que é mesmo. comigo mesmo que estão falando? Meu Deus, foi. Então, é isso. Exatamente. E as suas últimas palavras, né? Ele deu glória a Deus por tudo, né? Glória a Deus em tudo, foi. Foi Exatamente. exatamente. Eu gosto dessas últimas palavras dos santos também, né? A gente podia fazer um dia um podcast assim, só sobre as últimas palavras dele, porque é cada profecia que sai. Tipo, é cada. Eu só penso na Teresa d'Ávila, né? Que é outra também, que a frase dela Filha ficou da pra igreja, mim, né? filha da igreja. Diante de todo o contexto que estava vivendo a igreja naquela época. Mas falando de São João Crisóstomo, a frase dele não poderia ser outra. É isso aí. Em tudo dá glória a Deus. Exatamente. E aí acho que para a gente só encerrar um pouquinho aqui, né, sobre a vida dele e a gente ir para o que aprendeu, nesse meio tempo, né, gente, foi quando ele, entre um sermão e outro, uma missa ou outra, ia escrevendo, ia pregando, ia colocando ali no papel também muitas das suas reflexões, e isso tudo virou, né, então, essas grandes obras que ele deixou para a gente aí, né, para a posteridade, que são muitas, né, então, uma série de comentários, então, sobre os livros bíblicos, né, principalmente os evangelhos, mas os salmos também, como a gente falou, e outros tratados ou reflexões sobre, enfim, eternidade, sobre oração, paciência, matrimônio, tem uma série de coisas, né? Eu queria ver aqui com vocês, se vocês querem trazer então um pouquinho aí, um trecho ou outro de uma obra dele, para a gente comentar aqui. Eu tenho uns números aqui, né, para quem gosta de matemática. O que eu li aqui, que eu vi de pesquisas, é que, referente às suas obras, só de tratados são 17 tratados, de homilias escritas, mais de 700. Comentário das cartas de São Paulo, tem livros e livros sobre esses comentários aí, né? E, tipo, não é um livro de 10 páginas, tá, gente? Porque se ele está fazendo todo o comentário das cartas de São Paulo, do Evangelho de São Mateus e dos Salmos, não é pouca coisa. E só de cartas são 241 escritas. Por exemplo, essa carta que a gente citou desde o início, que é a carta o tratado do, acho que é a carta do sacerdócio, ela começou como uma carta, uma troca entre amigos. Só esse livro tem muitas páginas, dezenas de páginas. Então, as cartas também eram material extenso e de muita qualidade para nós, né? Tem um trechinho aqui do livro que eu estou citando aqui no podcast que diz assim, que não há no Oriente nenhuma outra quantidade de materiais que tenha chegado até nós como as obras de São Crisóstomo. Então, mesmo num período tão distante do nosso, ele foi alguém que muito contribuiu nos escritos, né, para a igreja, além de toda a vida dele ali pregada com fervor, boca de ouro, mas todos os escritos dele não há ninguém que se compare aos escritos que chegaram para nós aqui no Oriente. Outra coisa que eu achei bem interessante, como ele é conhecido, o doutor da Eucaristia, o luzeiro da verdade e a trombeta de Cristo. Forte, Só né? isso, só? Só isso. Que isso, gente? Trombeta de Cristo. Essa aí é top, poderosa, hein? E sem contar que ele também é o padroeiro dos pregadores e oradores. Isso, padroeiro dos pregadores e oradores. Forte. Exatamente. Tô vendo aqui. No livro aqui, né? Eu tentei aqui listar também algumas coisas e é bem nessa linha do que a Cris falou, né? Porque o bicho produziu que só. Ficou pensando, né? Nessa época, será que o dia tinha 24 horas mesmo ou era mais? Porque hoje a gente não consegue
Eu ia falar de novo que ele devia ser igual a Dulce, que só dormia 3 horas sentado numa cadeira com a caneta na mão escrevendo. Não, Provavelmente escrevendo. gente, naquela época não tinha cavalos como tem hoje. A gente usa cavalo para ir de uma cidade para outra. Lá era trem-bala, então tinha muito mais tempo, né, Val? É, o verdade, tempo rendia. Exatamente. Já tinha micro-ondas, né? Pra ir A agilizar. inteligência a também família. artificial lá, ele só pensava, o negócio já digitava tudo que ele estava Já, pensando, gente, é. pelo amor de Deus. Mas e os temas dos livros dele também, assim, né? Claro, separados hoje em dia por temas tópicos, mas como o texto dele é de acordo com aquilo que a gente precisa ouvir. Esse que o Marx está em mãos, que eu acho que é o mesmo que eu estou aqui, que é da Vanglória e Educação dos Filhos. Sim. Os subtítulos desse livro já é tapa na todas as nossas caras. Então, se você que nos escuta não tem filhos, se você é tia, tio, padrinho, madrinha, vó, esse livro também serve para você ajudar na educação aí, se de repente o pai e a mãe não é um católico aí como nós chamamos de praticante, né? Tem uns trechos assim desse livro maravilhosos e muito práticos. Como você ensina, como você fala, por exemplo, de Caim e Abel para as crianças. E uma criança que é bem orientada em casa sobre a Bíblia, a história da Bíblia, quando ela chega na missa, que o pai leva ela segurando pela mão, ele fala isso, e a criança não vai sozinha, o pai e a mãe tem que estar junto. O quanto essa criança, quando chega lá, ela vai se sentir pertencente, vai conhecer tudo aquilo que está sendo falado pela igreja, pelo padre, porque em algum momento ela já ouviu dentro de casa aquela história. Então isso é muito, muito lindo. E ele escreveu isso há 1.600 anos atrás, gente. Exatamente. Eu acho legal, realmente eu tô com esse mesmo livro, assim, Cris. Como ele fala assim, as coisas mais óbvias, mas com profundidade, né? E a gente que é meio devagar, a gente lê o que é óbvio, né? Senão pra gente não faz sentido, né? Precisava estar escrito, né, pra Isso tá gente escrito, entender. exato. Porque assim, por exemplo, eu peguei aqui no livro, né? Um trecho rápido, só uma frase. Ele fala, né? Que se bons preceitos forem impressos na alma, enquanto ele ainda é tenra, ninguém poderá destruí-lo. Ou seja, o que ele está dizendo? Meu, se você. Até um trecho antes ele fala, né? Não cessarei de exortar-vos e implorar-vos e suplicar que disciplineis os vossos filhos desde o princípio. Ou seja, se você se preocupa com seu filho, é desde cedinho ali que você tem que dar todo o fundamento e falando, insistindo. Não para ser aquele pai chato, irritante. Não, é como a Cris falou, né? Ele dava os exemplos, ele vinha fazendo com que as pessoas entendessem e compreendessem, né? Então a gente também tem que fazer isso com os nossos filhos desde cedo, para que eles criem raízes sólidas, para que depois, chegou na adolescência, né? Que é a era das trevas aí, no desenvolvimento do ser humano. Então, assim, que esses adolescentes não se percam, né? Porque, como ele fala aqui, se a alma recebeu aquela educação forte, ninguém poderá destruí-los. Né? Então, E especialmente esse livro ele trata de como conservar e trabalhar, né, a virtude da pureza, da castidade nos meninos, como educá-los já desde a infância, mas se não fez na infância, como é que nós vamos fazer agora na adolescência? Tem um trecho aqui que eu separei, esse vai ser o último trecho da minha contribuição, tá, gente? Que ele fala assim, sobre o nome que devemos colocar nas crianças. Que despertemos neles imediatamente, por seu próprio nome, o zelo pela virtude. Ninguém tenha, pois, a pressa em dar às crianças o nome dos antepassados, do pai, da mãe, do avô, do bisavô. Não. Ponhamos nele nome dos justos, dos mártires, dos bispos, dos apóstolos. O próprio nome há de ser para eles um motivo de fervor. Chame-se um Pedro, o outro João, o outro nome de algum santo. Cara, eu pirei nisso. Eu queria ter 300 filhos para colocar o nome de todo mundo que eu queria. Boa. A gente brinca aqui em casa, né? A gente tem o Pedro, nosso mais velho, né? E a gente falou assim, vamos ter mais um menino, porque a gente coloca o nome de André, né? Porque André era irmão de Pedro. Piadistas. Mas isso é legal realmente, né? Porque assim, a criança muitas vezes vai querer saber a história do seu nome, né? E se ela vê que, poxa, é de um grande santo da igreja, aquilo pode inspirar ela, né? Pode. Então, É isso que ele já falava, gente, no século IV. O cara já falava sobre isso.
Então, porque, Se muitos tivessem ouvido esse conhecimento dele, não teria tanto nome estranho hoje, né, gente? Exatamente. Então, quando você começou a falar, não, tem que ser um nome, que inspire virtude e tal, eu falei assim, vou chamar o meu de Temperança. Na escola lá, Temperança, vem pra sala, menino. Fortaleza! Exatamente. Segura a Fortaleza aí, senão ela vai quebrar Prudência, prudência. Volta aqui. tudo. Raspa pra dentro, menina. Oxe, Prude, vem aqui. Prude. Ai, gente. Ó, eu não li nenhum dos livros dele, né? Mas eu tava lendo uma das cartas hoje na internet sobre o que ele fala sobre casamento, matrimônio, né? Gente, que é isso, gente? Que é isso? Coisas que eu achei que a igreja tinha se pronunciado, sei lá, há pouco tempo atrás. Recente, né? Semana passada. Eu falei, fulano, o que você tá falando? Tem uma frase que eu vi que fala assim, ó. O marido e a mulher devem ser igual à mão e ao olho. Quando a mão machuca, os olhos choram. Quando os olhos chorarem, a mão deve enxugar os olhos. Coisa tão básica, né, gente? Mas não, isso aqui foi bonzinho, tá? Porque o que eu vi aqui foi só tapa na tapa. Tapa. Dê mais um aí pra gente. Eu não tenho, eu tirei print. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se meu amigo... Acho que a gente pode dar dica, né, para as paróquias, para as igrejas fazerem curso de noivos inspirados nesse livro. Que tal, gente? Ó, eu vi que em uma das cartas... Desculpa. Eu vi que em uma das cartas ele fala assim, ele vai relacionando coisas da Bíblia com matrimônio, que eu nunca tinha pensado antes. Então ele falou assim, para o santo, né, era um texto que estava falando, para o santo, esse tipo de amor conjugal é ilimitado. Não, desculpa. Para o santo, esse tipo de amor ilimitado entre um homem e uma mulher é possível, porque Jesus prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei com eles. E não só Jesus está presente no matrimônio, escreveu João, né? Como também muitos anjos, arcanjos e outras potências divinas. A presença de Cristo em um matrimônio traz consigo numerosas bênçãos. Então, gente, onde 3 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu nunca tinha ligado isso a um matrimônio. E mais, né, quando ele vem falando que quando um casal, ele está ali, ele reza junto, ele lê a escritura, eles estão com Jesus no centro mesmo da sua casa, vivo, né, não cada um rezando no seu canto ou fazendo a sua parte para ser salvos, mas eles dois vivos, não só Jesus está nele, como existe o arcanjo especial para aquela família, o santo especial, né, o arcanjo, os anjos e tudo mais, para proteger aquela família. Então eu fiquei tipo, eu quero esse livro, eu não sei se é um livro, se é uma carta, mas eu quero ler tudo. Quero tudo dele, tudo. Gente, assim, bizarro. Muito bem, gente. Bom, então deixamos aqui, né, a indicação para vocês buscarem então um pouco mais sobre as obras dele, seus tratados, seus escritos, porque realmente é de muito valor, né, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alma. E para a gente nos encaminhar aqui para o final deste episódio, se eu lembro bem ainda, a gente vai falar o que a gente aprendeu com São João Crisóstomo, é isso, né? Errou. Vocês tiraram esse quadro? Não acredito. Sim, porque a gente é muito difícil. Cada dia que passa tá mais difícil a gente aprender alguma coisa. Não porque eles não ensinam, né? Exato, é porque assim, eles todos são santos. Não tem como você aprender o mais forte igual com todos eles. Então meio que você vai se repetindo. Eu vou achando que eu vou numa repetência nesse negócio. Mas é o que é. Se eu tô repetindo, é porque ainda não tá trabalhado em mim e eu preciso trabalhar isso. Você ainda não aprendeu. É. Mas vamos lá, gente. Quem quer externalizar aqui e nos dar uma aula aí com toda a sua oratória e sabedoria já inspirada por São João Crisóstomo sobre o que aprendeu com ele? Eu aprendi que eu quero a intercessão dele para retórica. Tu é pregadora já, então já tá no caminho aí, tá vendo? Deus nos ajude, que ele interceda. Mas assim,
o que ficou mais forte para mim, eu não posso nem chamar de mais forte, porque toda a vida dele de alguma forma e os escritos foram me impactando, mas o contraponto assim da forma com que ele falava, mesmo diante da circunstância e do contexto de quem o ouvia e ao mesmo tempo perseguia. Então ele não deixou de falar ou mudou a forma de falar por situações externas, pelo medo da perseguição, pelo medo de se expor. Ah, porque agora eu estou na corte, eu não vou poder falar desse jeito, porque talvez o imperador não vai gostar. Então, para mim, assim, é um homem cheio do Espírito Santo e é isso que ficou para mim, assim, o desejo de ser cheia do Espírito Santo e não vacilar diante das situações externas, das diversidades externas, seja o contexto que vivemos, seja quem me ouve, isso ficou para mim, né? E o desejo de ler obras completas dele, porque eu não li obras completas, né? A gente vai pegando um pouco da história, um pouco do entendimento, mas me dedicar a estudar mesmo sobre a vida dele e os escritos, né? Esse desejo também me estava vendo até dando uma olhada nos livros aqui. O que dá para comprar já? São baratinhos até, tipo uns vinhos de R$ 15 e tal. São fininhos, a maioria, né? São tratados. Aí, vou aumentar a lista de livros que eu tenho que ler para esse ano. E são leituras gostosas, que eu acho que é o que nos atrai também, né, para essa leitura. A gente consegue trazer essa leitura para a nossa realidade, para a nossa vida. Eu acho que a gente podia instituir que presente, todo mundo que eu escuto a gente tem que dar como presente livros, né, gente? Então, tipo, eu ouvi um podcast de São João Crisóstomo, eu achei que você ia gostar desse livro. Pronto, presente do Dia dos Namorados, livro esse aqui, né? Exatamente. E até para você que está nos ouvindo aí, quiser treinar e praticar essa dica da Cris, comece dando livros pra gente. Manda um livrinho aqui para São Paulo, tranquilo, a gente vai achar o máximo. Vai falar sobre o que deu, vai falar. Por exemplo, quer sugerir um santo pra gente? Dá um livro daquele santo, a gente lê e faz o episódio aqui, ó, que beleza. Une útil e agradável, né? Eu gosto dessas. Vamos fechar esse parênteses aqui, porque a Aninha tá doida pra falar o que aprendeu aqui. A gente tá demorando muito pra escutar ela, entendeu? Você deve estar. Já falei logo de vez, pronto. Vai, Marcos, me ajuda. Bom, vamos lá, vou ajudar aqui então. Falar aqui pra ver se isso vai te dando mais 2 minutinhos aí pra você encaixar o que aprendeu, né? Assim, o que eu destaco assim e pego pra mim da vida dele, do que eu vi, são algumas coisas, né? Então, o valor. Algumas? Então me dá uma. Dá uma? Então, peraí, eu vou falar algumas, aí você pega uma e aprofunda um pouco mais. Então. Mas, assim, primeiro, o valor do estudo, né? Porque, assim, para ele ter escrito tanto sobre a Sagrada Escritura, o quanto ele não aprendeu, estudou, foi ouvir, foi ler de novo, entender, ir atrás. Então, assim, é importante que a gente faça isso, gente, com a nossa doutrina, com a nossa igreja. Ela é tão linda, é tão bonito, é tão rico, é tão cheio de sabedoria, e a gente vive no melhor mundo possível pra gente poder aprender tudo isso, porque tá disponível, sabe? Tem gente que fala assim, eu não posso comprar o catecismo, né, porque eu tô meio apertado. Tá, mas tá no site do Vaticano, tá inteirinho lá de graça, então você pode estudar. Mas, por exemplo, os livros do Padre Fausto, nossa, são demais, mas, poxa, quem dera eu pudesse comprar. Então, mas o Padre Fausto disponibiliza de graça o PDF no blog, na página dele lá. Então, que a gente, né, tem esse interesse, eu principalmente, gosto um pouco dessa pegada, mas ele me mostrou que a gente tem que fazer isso de maneira séria, organizada e tal, né? E todo o valor que ele dá também para a humildade, né? Ele coloca a humildade no lugar certo ali e mostra pra gente. E é legal que ele, acho que, começa ensinando a humildade como reconhecendo toda a sua pequenez diante de Deus, né? Então, o primeiro exercício de humildade é esse, né? Então, que a gente possa sempre nos conformar com a vontade de Deus, né? E por fim, o valor da oração, né? Que isso aí é básico do básico, né? Primeiro degrauzinho ali é a gente... Tanto é que oração é a segunda morada ali de Santa Teresa, né?
está em estado de graça, você entra no castelo. O ruim é que, como a gente é meio sem vergonha, a gente fica, entra no castelo, sai do castelo, entra no castelo, cai no fosso do jacaré, volta pro castelo, não sei o quê. Então a gente tem que fazer o quê? Estado de graça, entre no castelo e fique lá, meu filho. Estando lá, o que você vai fazer? Você vai rezar. E aí, rezando, você certamente progride, né? Porque é na oração que você vai se conectando mais, né? Tendo esse diálogo leve, diálogo com Deus ali, né? Aquele diálogo frequente, espontâneo com Deus. Então, esses pontos assim foram os que mais me chamaram a atenção. E aí, Aninha, deu alguma dica? Deu pra ter algum insight? Gente, são tantos a coragem desse homem. O ruim de ficar por último é que às vezes o que você pensa em falar já falaram, né? Mas fica um pouco muito da coragem dele, assim, né? O primeiro, esses santos, né, de antigamente, o desapego que eles tinham. A gente já viu vários santos aqui que eram ricos e que abandonaram tudo, né, por uma vida de austeridade e de oração. A coragem dele em fazer o que tinha que ter feito, mas principalmente, gente, como essas pessoas faziam tanto em pouco tempo de vida. Hoje a gente vive até os 80 e metade da vida foi fazendo o que não devia. Aí parte do outra metade a gente está aprendendo e aí só no final talvez ali a gente acaba mudando de vida, né? Então, acho que sim, isso não é só o que aprendi, mas talvez aqui o que tenha me chamado a atenção, né? Que na verdade foram muitas coisas, mas tá difícil hoje. Muito bom. Coragem realmente é um ponto bem importante, né? Que muitas vezes falta hoje. Que a gente tem essa coragem de ensinar. Agora, às vezes, uma coisa que eu fico viajando aqui, já que a gente gosta de abrir parênteses, vamos abrir mais um. Não, é que assim, a gente sabe que a igreja tem muita oportunidade de melhorar em vários aspectos. Eu falo igreja não enquanto instituição deixada por Deus, mas a igreja militante aqui, né? Que a gente entra ali na paróquia e olha pro rosto dela e tal. A gente fala, pô, a catequese podia ser melhor e tal. Então que a gente possa, né, ter essa coragem de estudar e ir lá tentar fazer a diferença, né? Muitas vezes a gente fica, sei lá, olhando ali o lado negativo da coisa, mas a gente esquece que nós somos igreja também, né? A gente faz parte desse corpo de Cristo. Quando a gente fala da igreja, a gente está falando da gente mesmo. Então, que a gente tenha essa coragem de ir lá e fazer a nossa parte. Amém? Amém. E para fechar com uma curiosidade que eu falei lá no começo do episódio que eu ia explicar, eu falei o seguinte, ó, ChatGPT é uma boa ferramenta, inclusive para estudar temas relacionados à igreja. O bichinho conhece o catecismo da igreja católica, então dá para fazer perguntinhas para ele lá e a coisa flui. Se por acaso você está procurando um tema que você não domina tanto, ou você está começando a conhecer agora, valide, né, as informações que ele trouxe. Por quê? Que era o exemplo que eu queria dar aqui. Certa vez fui buscar sobre a vida de um santo e eu pedi para ele resumir alguns tópicos da vida do santo para depois eu buscar referências ali e estudar, né? E entre outras coisas, era um beato na verdade, né? Ele falou que o beato tinha sido excomungado. Eu falei, ok, que diabo é isso? Como assim? O cara foi excomungado, assim, não que não possa ter ocorrido, né? Porque assim, ele pode ter feito uma besteira, foi excomungado, pediu perdão, foi reincorporado à Igreja de Cristo e dali em diante se emendou e tal. Mas não é comum. Você não vê um excomungado sendo beatificado e tal. Então eu fui e truquei ele lá, né? Falei, ô amigão, me explica melhor esse negócio aí, amigão. O que é isso? Qual é a fonte e tal? Aí o próprio ChatGPT falou assim, olha, me desculpa, na verdade, ele não foi excomungado, eu me confundi, né, e tal. Então assim, usem, mas validem, usem com moderação. Então, pessoal, vou terminar aqui com 2 frases, hein? Primeira, faça jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Não adianta não comer carne se você devora o seu irmão. Penga. Rapaz. E a outra aqui. Já vi essa frase circulando por aí, mas não sabia que era dele, não. Bom, tá assinado São João Crisóstomo. Olha só que chique. Vamos ver, tomara que essa aqui também seja. Deixa eu só... Eu vou ter que abrir um parênteses nessa frase. Eu já tô pensando aqui, pô,
Ele falou que os bispos e os padres pavimentavam o inferno. Ele falou que o povo não comia carne, mas estava devorando irmão. Não tinha amigo mesmo, ia ter que ser perseguido. Ele era colérico, gente. Era? Sério? Ele era colérico, era. Aí, Aninha, tem Vou jeito apresentar ainda, tá pro vendo? Gabriel. Você tem jeito ainda, tá vendo? É, Aninha. Então, tem salvação. Só preciso virar pro lado certo, né? Não, o parênteses que eu ia abrir nessa frase é que assim, eu já vi essa frase circulando aí como memes nas redes sociais e tudo mais, mas muitas vezes para justificar, para acusar o outro, que assim, você não faz, você faz jejum de carne, mas tá aí falando mal dos outros. Então, eu já vi essa frase circulando para acusar o outro. Olha. E na verdade, ela é um caminho contrário. Eu tenho que olhar para mim e não é para eu deixar de fazer o jejum de carne, até porque o jejum de carne é um mandamento da igreja, mas eu preciso fazer o jejum e também seguir essa orientação de São João Crisóstomo, né? Então, ele é uma palavra dele que une uma coisa à outra e não que acusa, né? Ou justifica um erro nosso. Podemos fechar o parêntese, era isso. Boa, excelente. Para terminar aqui, ó. Todos somos criados de acordo com a imagem de Deus. A imagem divina é algo que todo ser humano tem impresso no seu ser mais íntimo. Mesmo a pessoa de vida mais errada tem oculto no seu interior esta imagem, que é a imagem de Deus. Mas a semelhança é vocação. Devemos e podemos nos tornar semelhantes a Deus. Isso só depende de nós. Encerro aqui. Perfeito. Excelente. Isso tira todo o peso nosso, né, de muitas vezes falar, mas a nossa inclinação ao pecado. Não, né, essa frase ela nos dá um outro sentido, de olharmos mais para o céu do que para a inclinação ao pecado. Perfeito. Me dou por satisfeita nesse episódio. Temos um episódio, é isso aí, gente. Então, nós, né, pedimos aqui no finalzinho, até o gota do podcast, a gente pede a intercessão de São João Crisóstomo na vida de cada um de nós, na vida de você aí que tá nos ouvindo, né, que você possa, então, colocar mais esse santo aí no seu hall de amigos do Theo, estude sobre a vida dele, sobre suas obras, e, se não for pedir muito, reze por nós também, né, porque é luta, minha gente, é luta. Amém? Isso não. Amém. Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia. misericórdia.